Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa agora foi boa. Eu demorei a entrar no ar porque vocês não imaginam o que eu estava procurando. O óculos. Eu digo, sem o óculos vai ficar ruim de eu ler. Só que eu estava com dificuldade de achar o óculos. Olha, sei não. Eu mesmo indo comigo aqui sozinho. Eu digo, dizer isso aos irmãos. Tem pouco que o beijo está no mar. Eu digo, cadê o óculos? Eu peguei essa abençoada agorinha. Procurando tudo aqui. Ai, ai. Só Jesus na causa, né, irmão? Não é que eu esteja também tão ruim da vista assim. O óculos que o oftalmologista passou foi o mais um, né? Só para ajudar na leitura. E aqui é muita luz. E a letra da Bíblia que eu uso é pequenininha, né? Tem que comprar uma Bíblia com a letra maior. Aí, somando a vários fatores, né? Nós estamos precisando cuidar da vista. Aí o 0+1 tem ajudado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 14, a segunda parte. Nós vamos ler do versículo 15 em diante. Eu acho que hoje a gente termina essa leitura de Lucas. Vamos lá, não é? Diz assim as Sagradas Escrituras. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 jumentos, eu comprei 5 juntas de boi. Misericórdia, 5 jumentos. Mas tem o que compor jumento. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando disse-lhe:
Se alguém vier a mim e não abandonar seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O livro de Lucas é o livro das parábolas, né? E olhe que são muitas parábolas neste abençoado livro. Lucas resolveu, parece que, dar uma atenção muito grande às parábolas de Jesus. Por isso que Lucas é assim considerado o livro das parábolas. E a gente sabe que as parábolas tinham um grande propósito. Uma didática de Jesus com o uso das parábolas, que era de fazer com que as pessoas pudessem assimilar o que ele estava querendo ensinar-lhes. É só intrigante o capítulo 13 de Mateus, né? Quando os discípulos perguntam a Jesus por que era que ele falava à multidão por parábolas. E ali tem uma resposta que é exatamente a questão da intriga, que Jesus diz que a multidão não era dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, e sim aos discípulos. Quando a intriga é exatamente, ou a incongruência da coisa, é exatamente pelo fato de que o objetivo da parábola, em geral, é de tornar compreensiva a mensagem, o assunto, né? Vamos dizer assim, o cálculo matemático da coisa. Seria o grande propósito da parábola: facilitar a compreensão. E Jesus se utiliza muito dessa linguagem. Então, fora essa discussão que a gente só percebe quando medita na parábola do semeador, por essa fala de Jesus. Em modo geral, a ideia das parábolas era tornar compreensiva
lições do mundo espiritual. Até porque as coisas espirituais a gente aprende lendo Coríntios, elas só são discernidas espiritualmente, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Jesus procurava era humanizar ou tornar acessível a compreensão das coisas espirituais para um povo que não estava espiritualizado. Um povo que ainda estava, como Paulo diz, escrevendo a um determinado grupo de irmãos, o povo ainda estava na carne, né? O povo ainda estava e se tratando da multidão, como diz o versículo, por exemplo, 25, que ia com ele uma grande multidão. Em se tratando da multidão, a gente sabe que no meio da multidão eram poucos os que queriam, na verdade, compromisso com Jesus. Por isso que são classificados como multidão. Do contrário, são classificados como os discípulos. Eram os dois grupos que seguiam Jesus. Não é? Existia o grupo que perseguia, que eram os fariseus, mas existiam os grupos que seguiam. Discípulos, aprendizes, pessoas que atentavam para a renúncia, como Jesus diz no versículo 27, quem não levar sua cruz e não vir após ele não pode ser discípulo. Então havia os que renunciaram suas vidas, a exemplo dos que mais tarde são chamados apóstolos, que deixaram o ofício de pescador, deixaram o ofício de publicano, como era Mateus, não é? E outros foram deixando seus ofícios e seguindo Jesus. Mais tarde temos os apóstolos desse colegiado de Jesus. Mas haviam outros que a gente já viu, inclusive, no capítulo 10, deixa eu ver aqui, a gente já viu exatamente no capítulo 10, Jesus falando a 70 discípulos, mandando-lhes pregar o evangelho. 70. Então havia muita gente já que havia se convertido, porque fazer parte da multidão era não ser convertido. Uma vez que se convertesse, já era classificado como discípulo, que implicava em ser aprendiz, que implicava em compromisso com Jesus. A multidão não, a multidão é classificada por só querer milagre. A multidão é classificada por pessoas que buscavam a cura para si, para os seus, a libertação de endemoniados. Eram pessoas que, lá em João, Jesus diz, estavam atrás dele por causa do pão que perece, né? João capítulo
16, se eu não me engano, estavam atrás de Jesus por causa do pão que perece. Ou é 16, é o 15, não lembro agora. Não é? Outros estavam atrás de simplesmente prodígios, não é? Porque era fascinante, como é fascinante o operar de Jesus. Então, era gente, não, vamos seguir o mestre, porque aí, se faltar vinho, ele pega água e transforma em vinho de primeira qualidade. Vamos lá, porque ele multiplica pão, multiplica peixe. Vamos lá, porque seguindo esse homem, a gente tem sempre uma alegria, a gente tem sempre uma novidade, a gente tem sempre uma motivação. Se faltar pão, ele multiplica. Qualquer pedaço, qualquer 2 pãozinhos, 5 pãozinhos, ele multiplica. Qualquer 5 peixinhos, 7 peixinhos, ele multiplica. Se a gente for para uma festa e faltar vinho, ele transforma a água em vinho. Oxe, vamos seguir esse homem. E outra coisa, se a gente morrer, estando perto dele, ele ainda pode até ressuscitar a gente. Oxe, e ficando enfermo? Para que pagar plano de saúde? Ele cura. Se pegar lepra, ele cura. Se ficar cego, ele cura. Se ficar surdo, ele cura. Se ficar mudo, ele cura. Então vamos seguir esse homem, porque aí a gente tá, né? Também. Qualquer coisa tem um socorro perto. A probabilidade dele socorrer com a gente perto dele é maior. Certamente esse era o pensamento da multidão. Mas não queria compromisso. Não queria compromisso. E a multidão, ela voltada para simplesmente seus interesses, não é? Isso gerava um bloqueio para que elas entendessem as coisas espirituais. A gente já viu, inclusive, na parábola do semeador, que várias coisas impedem a pessoa de assimilar as verdades de Deus. Por isso que Jesus usou da linguagem das parábolas para fazer com que as pessoas pudessem assimilar as verdades divinas. A parábola do semeador, que está no livro de Lucas, está no capítulo de número 8. Está no capítulo de número 8. Então, os fatores que impedem a compreensão da palavra, os fatores que impedem a frutificação desta semente caída no coração. A influência maligna, que é a ave, que são as aves do céu. Jesus diz, Mateus capítulo 13, veja aí, Mateus capítulo 13, versículo 18 em diante, Jesus interpreta a parábola que ele mesmo faz. Ouvindo alguém a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Lembre-se que a que foi semeado ao pé do caminho, Mateus 13, verso 4, vieram as aves e comeram-na. Então, as aves aqui, na parábola, é o maligno. Tá? Aí tem aqui, caiu em pedregais, que por não ter terra bastante, a raiz não se aprofunda, porque a terra não tinha terra funda, né? Aqui caiu em pedregais. Versículo 21. Chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E aí são os problemas
que ninguém está isento, né? Então, quando a pessoa está com a cabeça cheia de problema e focada só no problema, por exemplo, correlacionando a algumas participações de hoje e de outros dias. A pessoa está focada, por exemplo, aí numa paixão, como a irmã, que eu espero não continue assim. Ela está focada no sentimento por um rapaz não evangélico, né? E você que vem acompanhando o programa desde o tempo que ela liga, ela ainda continua apaixonada. Se ela não se desfocar, deixar de nutrir esse sentimento, absorver a palavra vai ser difícil. Por isso que eu disse a ela, evite fazer coisas que nutram este sentimento. Evite estar vigiando o rapaz quando sai, quando chega, vigiando assim, olhando, né? Porque aí vê o rapaz saindo, vê o rapaz chegando, aí se sente atraída pelo jeito dele se vestir, pelo jeito dele andar, pelo jeito dele se arrumar, de tratar as pessoas. Aí você vai encantando, vai encantando. Quer dizer, evitando ver esse tipo de coisa, já vai ajudá-la a se libertar deste sentimento, né? Que a faz sofrer, inclusive. O crente está cheio de problema, aí dívidas para pagar, problemas, causa na justiça, problema de saúde pessoal ou então de algum parente. Aí fica difícil absorver a palavra, porque quer ouvir só aquilo direcionado ao problema. Quer ouvir só aquilo direcionado ao problema, né? Eu estava meditando, inclusive, nisso há muitas horas atrás, que obviamente existe uma necessidade da evidência, do dom, da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento. Existe uma necessidade de um fluir disso aí, porque a gente, inclusive eu, né, todos nós, queremos ter uma palavra com relação a um objetivo da gente, ou a um conflito que a gente está vivendo, não é? Uma situação na qual a gente se mete, ou a gente é circunstancializado por ela. A gente quer uma palavra do tipo assim, tu vai receber vitória, né? Tu vai se resolver, a porta vai se abrir, tu vai conseguir. A gente quer isso. E observe que a maioria das pessoas que pedem versículos é em função disso. E se eu fosse um pastor, né, que mesmo sem o fluir do Espírito chegasse para todo que me liga, não, tu vai ter vitória, 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 o Acorda Bênção estava bombando mais do que, graças a Deus, já bomba de audiência. Talvez até estivesse bombando financeiramente, que já não é uma realidade do programa. Hã? Porque as pessoas querem simplesmente isso. Dificilmente as pessoas querem estar aprendendo as verdades bíblicas que, sendo aplicadas na vida, atrai a bênção, atrai a solução, atrai a direção de Deus. E não entendem isso. Sabe por que não entendem isso? A maioria não entende isso, porque estão simplesmente querendo algo relacionado ao que estão passando e não querem nem saber se é de Deus ou se não é de Deus. Querem, no momento, ouvir aquilo que querem ouvir. Entende por quê a palavra fica infrutífera?
fica infrutífera por causa disso, na vida das pessoas. O outro obstáculo se dá pelo materialismo, que dá no mesmo de carnalidade, que é a semente que foi semeada entre espinhos. A pessoa ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso aqui tem a ver com carnalidade e materialismo. Não é? A pessoa está simplesmente voltada para as coisas terrenas ou então do corpo. E aí tudo isso gera obstrução no coração das pessoas para a absorção da palavra e a frutificação da palavra. Aí é por isso que Jesus dirige para a multidão o ensinamento das verdades espirituais em formato de parábolas. Não é? Em formato de parábolas. E aí nós temos aqui no capítulo 14 a parábola dos primeiros assentos, onde Jesus ensina que nós devemos ser humildes, não é? Nós temos a parábola da grande ceia, louvado seja Deus, que se refere a exatamente a entrada do reino. Essa é uma parábola especificamente tratando da expansão do reino para os gentios. Agora é importante eu explicar que não é por causa desta parábola ou do entendimento dessa parábola que, por exemplo, os judeus rejeitam Jesus. E alguns entendem que por causa da rejeição dos judeus, o Senhor resolveu salvar o resto do mundo. Então eu vou salvar os outros que não são judeus só porque os judeus não me querem. Não. Não é esse entendimento que a parábola quer comunicar, nem muito menos João capítulo 1, versículo 11. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus não salva o resto do mundo, os gentios, por causa da renúncia dos judeus. Não. O mundo todo ao mundo todo está facultada a salvação pelo sacrifício de Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que é desejo de Deus que todos os homens se salvem. 1 de Timóteo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Reiterando, inclusive, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, a questão dos judeus é que, como está escrito em João capítulo 1, ele veio para os que eram seus, no sentido de restaurar o papel missionário do povo de Israel. O papel missiológico. É quando João, em João capítulo 3, Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Porque os judeus que surgem lá num chamado que Deus faz a Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus levanta essa nação, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14, para tomar deles um povo para o seu nome. Deus faz surgir, no meio de um povo idólatra, de um povo cego espiritualmente, um povo,
a partir do chamado que ele faz a Abraão, e se revela a Abraão, e constitui a partir desta revelação a Abraão, dando a Abraão a missão de comunicá-lo aos seus descendentes, para que os seus descendentes, uma vez formado um povo, pudesse influenciar os outros povos. E Israel vem se negando a isso ao longo do tempo. E aí quando Jesus vem para os que são seus, João capítulo 1, verso 11, vem para restaurá-los historicamente. Acender neles este papel missionário. Mas eles se negam. Aí, a missão agora está facultada aos gentios, que constitui agora a igreja, que a igreja é constituída de judeus e gentios. Quem são os judeus? Os descendentes de Abraão. Quem são os gentios? Os que não têm sangue hebreu correndo na veia. Os que não têm descendência, não têm antecedência judaica. Não é? A igreja é constituída por todos nós. E agora, observe que é da igreja a missão de evangelizar. É da igreja a função de fazer a obra missionária. E fazer a obra missionária, fazer missões, levar o ide de Jesus, é nada mais, nada menos que tornar o Deus do céu conhecido. Fazer missões é isso. Tornar Deus conhecido. Pregar o evangelho de Jesus. E este evangelho é pleno. Este evangelho alcança o homem em toda a sua totalidade. Este evangelho envolve o homem em todos os sentidos e aspectos. Paulo, quando falava de ir a Roma, ele falava de ter com os irmãos, levando a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Romanos 15, versículo 29 diz isso. Por quê? O que as pessoas procuram por aí nas religiões tem no evangelho de Jesus. Infelizmente, nós, cristãos, não vivenciamos o evangelho em sua plenitude. A falta está em nós. Mas o evangelho de Jesus é pleno. Você quer paz? No evangelho de Jesus tem paz. Você quer felicidade? No evangelho de Jesus tem felicidade. Você quer satisfação existencial? No evangelho de Jesus tem isso. Você quer razão para viver? No evangelho de Jesus tem isso. Você quer garantia eterna? Onde tem é no evangelho de Jesus. Aleluia. O que é que você quer? Pastor, eu quero respostas. No evangelho de Jesus você tem respostas. Aleluia. De repente não são as respostas que você gostaria de ouvir. Mas tem. Glória a Deus. Não é? Eu queria orientações para a minha vida. O evangelho de Jesus tem. De repente não é a que você gostaria de receber, mas tem, como o jovem rico que chegou para Jesus e disse: mestre, que farei para ter a vida eterna? Jesus disse: tu quer mesmo ter a vida eterna? Quero. Guarda os mandamentos. Aí se eu guardo. Faz assim. Aí se eu faço. Ah, já faz, tá certo. Então vende tudo que tens, dá aos pobres. Vem, segue-me e terás tesouro no céu. E terás a vida eterna. Aí o rapaz ouviu isso, baixou a cabeça e saiu triste da presença de Jesus. Ele não queria uma resposta para a vida eterna, ele queria. E Jesus deu, mas de repente não foi o que ele queria ouvir. Não é? Então, no evangelho de Jesus tem tudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este é o grande ensinamento desta parábola da grande ceia, que está aberta, né?
Louvado seja o nome do Senhor. E ainda há lugar, viu? Versículo 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Jesus disse em João 14, está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Aleluia. Eu quero dizer que o céu não é correr de quarto. Lembra de correr de quarto? Hoje se fala de condomínio, de prédio, não sei o que, mas antigamente era correr de quarto. Eram umas casinhas pequenas, conjugadas, né? Que se alugava e ainda hoje se aluga. Umas casinhas assim, chamam de correr de quarto, não sei porquê. Quer dizer que o céu não é correr de quarto, não é condomínio fechado, que cabe determinado número de pessoas, ou que caibam só 144 mil, não. A vaga, viu? A vaga. E o ingresso, aleluia, a este reino é o nascer de novo. O ingresso a este reino é ser lavado pelo sangue de Jesus. É o crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. É se determinar a amá-lo de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Louvado seja o nome de Jesus. E claro, implica em renúncia, em abnegação e em, sobretudo, determinação. Determinação. Louvado seja Deus. Porque o amor a Deus tem que estar acima de tudo e de todos, inclusive acima de pai, de mãe, de mulher, de filhos, de propriedades, inclusive da própria vida. O amor a Deus tem que estar em primeiro lugar. Conforme a explicitude de Jesus aqui no versículo de número 26 do capítulo 14. Não precisa nem de falar muita coisa, porque está bem claro. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e filho, irmão, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Toda vez que eu me deparo com esse texto nos evangelhos sinópticos, eu me lembro de quando passei um período lá em Maceió, fazendo a obra missionária na Igreja Presbiteriana Independente, pastor Elci Pereira, que dormiu no Senhor o ano passado, ou foi ano retrasado, não lembro agora, depois eu vejo isso aqui. Pastor Elci Pereira, Igreja Presbiteriana Independente. Quem é da Presbiteriana aí na Estrada do Arraial, onde pastoreou o pastor Itamar Souza, também ajudei ele aí um período, na década de 90, né? 92, 93, 94, foi por essa época. O pessoal da Presbiteriana de Casa Caiada deve conhecer, Passarinho, né? Todos devem se lembrar do pastor Elci Pereira. Lá em Maceió, tinha uma jovem sedenta de Deus, visitava a igreja, né? E aí essa jovem tinha um namorado, o namorado era mórmon. Inclusive tem pessoas mórmon que escutam o programa. Quero mandar um abraço para a irmã Vilma, se não me engano o nome dela, né? A Vilma. E os pais dela não gostavam de crentes. E ela visitando a igreja presbiteriana. Aí ela chegou para mim, que toda vez eu fazia o convite a ela. Ela chegou para mim, missionário, eu queria me converter, mas eu estou pensando que se eu me converter ao evangelho, o meu noivo, ele vai acabar o noivado. E eu amo muito meu noivo. Mas o problema ainda não é esse. Meu pai disse a mim que se eu fosse com esse negócio de crente lá para casa, de evangélico,
eu o desconsiderasse como pai e eu ficasse na rua do jeito que eu tivesse, com a roupa do couro. Ela me disse isso. Eu disse, foi bem, minha filha. Aí, irmão, sabe qual foi a palavra que eu recebi para dar para essa jovem? Foi essa daqui. Palavra difícil, mas não. Ela teve que receber e eu tive que dar. Ó, minha filha, Jesus disse que se quem quiser ir a ele e não aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, irmã, não é digno dele. Irmão, essa jovem baixou a cabeça e foi embora. Oh, aleluia. Você vai saber porque eu estou dizendo aleluia. Depois de um tempo, esta jovem chegou. Apesar da igreja presbiteriana independente ser igreja tradicional, eu era membro da Assembleia de Deus na época do pastor Leôncio e ele me abençoou. Eu fui fazer obra de missões lá e pentecostalizou-se a igreja. Então o pessoal dava a paz do Senhor, né? E por aí. Aí ela chegou para mim e depois de um tempo, partiu missionário. Aí eu disse, amém, glória a Deus. Aí eu me entreguei para Jesus. Aí eu já fui perguntando, tá morando aonde? Né? Tá morando aonde? Que o pai disse que ela seria posta para fora de casa com a roupa do couro. Aí, tá morando aonde? Aí ela disse, não, eu tô em casa, graças a Deus. Eu cheguei para o pai e disse, pai, eu sinto muito, mas eu não posso amar mais ao Senhor do que a Jesus. E ali ela se converteu, ela entregou a vida para Jesus, e quando ela já foi dando as costas para o pai chamou ela, e disse, minha filha, vem cá. Aí deu um abraço, aí ela me contou, irmão, foi a coisa mais linda do mundo. Glória a Deus, né? Pena que eu não lembro o nome dessa jovem, faz muito tempo, né? Isso foi no ano de 1993, irmão. Nunca mais esqueço disso. Mas foi a palavra de Deus, que muita gente às vezes não quer ouvir. Princípios, verdades, valores. Isso é igual à doutrina de Jesus, que faz a nossa vida ser abençoada. Então, irmão, para de querer estar consultando a Bíblia como horóscopo. Você que está correndo atrás de pastores, de programa de rádio, de televisão, de igreja, irmãs que têm dons, irmãos que têm dons, e está consultando esse pessoal como adivinho. E quem estiver se usando ou se colocando assim, olha, vai pagar um preço terrível, que eu não quero estar na pele desse pessoal, além do preço que a gente já paga, né? E que se não pagar em vida, vai pagar na hora do juízo. Meu irmão, minha irmã, procure aprender verdades bíblicas, princípios e valores bíblicos, aplique eles à sua vida e atraia a bênção de Deus para você. Atraia o fluir da operação de Deus para a sua vida. Viu? Atraia Deus para a sua vida. Não seja um na multidão, só atrás de vitória, de respostas positivas, de ouvir o que quer. Não, procure aprender verdades bíblicas, né? Porque o sal é bom. E quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, e quem está voltado para os interesses de Deus vai entender isso aqui. O sal é bom, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, eita, eu não estava nem lembrado que tinha isso aqui escrito. Opa aí. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. O que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro. Mas quem falou ao teu espírito, pode ter certeza que foi a voz de Deus, viu? Foi a voz do divino. Amém?
Louvado seja o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.